Chegou a hora da gente falar da Mansão dos Arcos. Mesa para dois, arquitetura e design. Para isso, temos convidado, além de Ricardo Meira, boa tarde. Tudo bem, Babi? Alice Maria também, uma das organizadoras, fundadoras, sócias do Espaço Mansão dos Arcos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui, primeira vez numa rádio. E é muito legal. E o Ricardo trouxe para um momento histórico ali da mansão, dentro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é um assunto que a gente já vem conversando, explicando aqui, né, Ricardo? Na semana passada a gente trouxe o tema do selo, CalDF, né, que é um selo que foi criado em 2020, cada ano uma categoria nova, e no ano passado, 2024, nós trouxemos a categoria residências. Só para refrescar a memória do nosso ouvinte, né, o selo CalDF, ele busca reconhecer exemplares da arquitetura de Brasília, especialmente modernista, e com aquele recortezinho temporal ali até a década de 80, né? E a primeira casa a ser laureada pelo selo é exatamente a Mansão dos Arcos, né? Da qual a Alice é uma das proprietárias, uma das donas, que foi projetada apenas pelo arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, um dos gênios da arquitetura brasileira. Se não me engano, a casa é de 75, né? De 70, década de 70, e demorou 7 anos para ser finalizada. Para ficar pronto. É isso. E é muito simbólico a gente ter como a primeira casa laureada uma casa do Lelé. E aquela casa, aquela mansão que é um espetáculo. Né? Não, a primeira vez eu fui numa feira, não lembro de que, era uma feira de artesanato, gastronomia, e eu falei, gente, mas que coisa mais maluca isso aqui em Brasília, assim, ela é super muito diferente, né? Se você pudesse falar um pouquinho dessa história, Alice, pra gente. As pessoas, quando passam na frente da mansão, nunca acham que era uma residência. Era uma residência, uma família grande, de 8 filhos. Então, as pessoas passam achando que é um museu, um instituto do governo, alguma coisa assim. E o interessante dela é que nunca teve cerca. Ela sempre foi aberta, inclusive ela é aberta. Então, as pessoas chegam e quando se deparam lá, não, eu achei que era alguma coisa da cidade, algum monumento da cidade. Não, é uma residência. E a gente sempre trouxe para conhecer e tal, porque, afinal de contas, é o Lelé, né? Eu falo hoje que, como gestora, é meu primeiro ano como gestora na mansão. Até ano passado era meu irmão, o mais velho, Nivaldo. Então, eu vejo como a mansão é um monumento mesmo na cidade, porque eu recebo tanta visita, tantos arquitetos, inclusive estrangeiros. Esse ano, olha, a gente está início de julho, a gente já recebeu quase 50 estrangeiros. Então, vem gente do mundo todo. Londres, Hong Kong, Itália, Grécia. Até eu que sou de lá, fico, caramba, eu não sabia que era assim. Então, realmente é diferente de tudo. A mansão é o convite, eu já faço convite para que você volte fora de um evento, de festa, até para você conhecer os detalhes. Ricardo, sim, mais do que arquiteto, né, sabe bem melhor do que eu dos detalhes de construção. Então, está aberto o convite para você, Babi, e para todos os ouvintes. É isso. O que vocês levaram em conta, Ricardo, lá no CAL, para darem esse selo? Quando cada categoria tem alguns critérios de análise, mas existem alguns que são gerais. A gente observa o grau de, não só de conservação, mas de respeito ao projeto original, e quando há adaptações, o quanto essa adaptação respeitou a concepção. Como a gente conversou na semana passada, é muito comum, especialmente numa casa, que ela ao longo do tempo se transforme. Porque as famílias mudam, as necessidades mudam, a tecnologia muda. Sim. E nos chamou muita atenção, na Mansão dos Arcos em específico, apesar de já há algum tempo ela não ser mais uma residência, né, casa de alguém, mas ser um espaço para eventos, todas as intervenções foram muito respeitosas com a concepção original. Mesmo após a morte do Lelé, é natural que qualquer intervenção se consulte o arquiteto original, né? Tudo foi feito muito bem pensado para resguardar a concepção original, que é fantástica. E aí a gente observou, além das questões arquitetônicas mesmo, volumetria, fachada, o projeto em si, o quanto essa concepção permaneceu preservada nas suas ideias gerais ao longo desses 50 e poucos anos aí.
Agora, conta pra gente, conta um pouquinho dessa história. Quem foi que decidiu criar e como é que foi feito esse pedido pro Lelé? E como é que foi essa construção? Um monte de curiosidade. O meu pai era amicíssimo do Lelé, que assim como é da época do Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, né? Daquela época dos pioneiros, né? De Brasília. Então, pelo que eu saiba, me corrija se eu estiver errado, o Lelé ele não fazia projetos residenciais, né? Então, por ser amigo muito próximo do meu pai ter muitos filhos, ele presenteou meu pai com esse projeto. Nivaldo, vamos fazer e tal. Na época, meu pai morava ali na W3 Sul, uma casa pequena para tantos filhos. Meu pai, na época, tinha vendido uma casa anterior no Parkway. Naquela época, a Parkway era desértica, né? Longe da cidade. Mas meu pai vendeu para a Embaixada dos Estados Unidos. Olha. Como Brasília era capital, estava se tornando a capital, início de Brasília, vieram todas as embaixadas. Acharam a casa do meu pai, já pronta, meu pai tinha acabado de construir, meu pai vendeu e com o dinheiro ele foi presenteado pelo Lelé com um projeto e resolveu construir a Mansão dos Arcos. Então foi um projeto presente, né? E o Lelé recebeu ajuda de um artesão fantástico também, um artesão espanhol, seu Tião. Então, era o braço direito do Lelé. E é isso. É uma casa de 1970 que demorou 7 anos para ser construída. E graças ao Lelé, que é um gênio, né? Sim. A casa é toda integrada com a natureza e tal. E o seu Tião, que é muito importante também na história da Mansão dos Arcos. E é uma casa de tijolos aparentes, que não é uma tipologia muito relacionada à arquitetura moderna, brasileira especificamente. Uhum. E a gente vê ali, né, alguns atributos do modernismo, ainda que sendo feitos com aquele tijolinho que traz muito a memória da casa brasileira mesmo tradicional. O tijolo aparente é um elemento muito recorrente na nossa arquitetura. Então, embora a estrutura ali seja de concreto, a gente vê o concreto aparente muito bem conservado, inclusive, a maneira como o tijolo foi feito, os tijolos foram criados e utilizados na edificação, tornam ela única nesse sentido. E a mão do artesão é um artista mesmo. A gente vê, é uma obra de arte em todos os seus aspectos. E isso, a Mansão dos Arcos, gente, é porque realmente ele tem um túnel, uma parte de arcos que é fenomenal, né? E que tem uma altitude. Explica pra gente, você tem linguagem para isso. A Mansão dos Arcos, ela ganhou esse nome porque ela é composta por vários arcos ali na sua construção, o que torna ela muito também... Importante dizer que o Lelé usa arcos em vários de seus projetos de maneira estilizada. A gente vê isso nos hospitais Sara, em outros projetos muito emblemáticos dele, porque o arco é um elemento arquitetônico histórico que vem de milênios, por uma questão estrutural mesmo, né? É uma forma geométrica que confere mais naturalmente estabilidade à sua construção. Né? O arco que está ali, que é o que a gente chama aula de arquitetura ao meio-dia, né? Aquele arco, o que a gente chama de arco pleno, né? Que é um pedaço da circunferência, é o arco romano. Ele era feito lá atrás só com tijolo, e os tijolos eram colocados um ao lado do outro, e a pressão de um tijolo no outro tornava o arco todo estável, sem ter cimento, sem ter concreto, né? Eu achava tão surreal isso quando eu fui lá na Itália, eles explicaram isso, que é só na junção aquilo confere estabilidade. Estabilidade. Um empurra o outro ali e eles ficam quietinhos, né? Não é exatamente essa tecnologia ali na Mansão dos Arcos, mas esse diálogo que ele estabelece do tradicional com o moderno torna a Mansão dos Arcos única, né? Por isso, uma das razões pelas quais ela é visitada por gente do mundo todo. Não, e hoje é cenário de evento. Eu fui no evento lá, mas hoje vocês são procurados para todo tipo, né? De evento corporativo, evento de casamento. Como é que funciona hoje ali? Sim. Olha... moda, empreendimentos, eventos corporativos. Essa época, por exemplo, julho, a gente recebe muita visita para eventos de final de ano, corporativo, né? A gente faz muito casamento, obviamente, aniversário, aí o pessoal procura com mais antecedência, mas corporativo muito, final de ano. Então, lançamento de marca que a gente teve agora recentemente. Eu já vi amigos meus gravando videoclipe de banda. Clipes, adoro. Mas a procura é bem diversa, porque a mansão, cara, tem tanta ideia, né? Dá pra fazer tanta coisa, é um lugar diferente. Eu falo o seguinte, uma festa
nunca é igual a outra. Você pega assim um casamento nunca vai ser igual ao outro na mansão. O bolo, quando eu recebo visita, olha, o bolo pode ser no meio do lago, pode ser no jardim, pode ser no salão primeiro, no último salão, então varia muito. Depende muito da criatividade de quem você for levar para fazer a festa, né, o evento. Então, é bem diferente de tudo, a mansão. No Instagram do CAL, DF, tem um post lá que tem algumas fotos da mansão, e a gente está atualizando o site do selo também, onde vai constar algumas das fotos, embora na própria internet seja abundante, né, em fotos da mansão. Sim. Eu nunca tinha ido à mansão de dia. Acho que eu cheguei a te falar isso, né? Falou. A gente teve um evento do CAL há muitos anos, 2015, se não me engano, lá na Mansão dos Arcos, à noite, e ter ido lá durante o dia, com ela vazia, sem imóveis, a gente ficou louco ali, porque aquela área central, eu chamo de nave porque parece uma catedral ali, fantástico. Né? Gente, é muito amplo, amplo. Um pé direito altíssimo. Era ali, Alice, era sala? Tinha um móvel que separava, depois do lago, tinha um móvel que separava a área social da área privada, né? E tinha muita planta. Era uma floresta. No lago tinha peixes e lá na área privada tinha uma floresta mesmo, com árvores que subiam aquele pé direito alto. Meu Deus! Então era bem diferente. Tinha samambaias penduradas em cima do lago, muitos peixes. Então era bem arquiteto Lelé, integrando a natureza e casa, como é o Sara Kubitschek, né? Biofilia aí. Então realmente era bem diferente. Bem iluminada, é uma aula de arquitetura. É uma aula de arquitetura. Bem iluminada, bem ventilada, não precisa de ar-condicionado. Não. É espetacular, fantástico. E eu vendo as fotos aqui também, vocês têm a planta aqui, eram quantos quartos para esses 8 filhos? Eram muitos quartos. Eram muitos quartos. Assim, o primeiro quarto era do meu pai, né? Era maior, pegava 2 arcos, e os outros, os filhos compartilhavam o banheiro. Então, os quartos, eles se uniam tanto pelo jardim, porque os quartos, o que separava o quarto do jardim era só um vidrão. E desse vidrão tinha o jardim e já era a rua, já era o jardim da frente do Parkway, que na época era mais desértico, né? Hoje está bem povoado. Então, assim, os quartos se uniam pelo jardim e pelo banheiro. É um banheiro comprido, grande, então eram 3 desses, então 6 quartos. 6 quartos e o quarto do meu pai e da minha mãe separado. Então, cada arco ali era um cômodo. Né, que hoje eles ficam à disposição da pessoa que for fazer a festa. Ou é um quarto que serve para o pessoal da fotografia, um outro quarto cerimonial, ou preparar a noiva. Por exemplo, casamento, muitas das noivas e noivos vão se arrumar lá. Então, ao invés de todo mundo para um salão, contrata o pessoal e se arrumam lá. É bem tranquilo. Então... E ainda tem a sala de cinema, né? Que eu fui, tinha um aparelho, não sei se não lembro se vocês iam começar a usar, que tem muitos anos mesmo. Cara, você tem uma ideia, acho que o primeiro Não, o primeiro não foi, mas foi, sei lá, o segundo ou terceiro encontro de date com meu namorado, que hoje é meu marido, que tem 8 anos isso. Eu tentei muito tempo. Tem que voltar. Então você tem que voltar, E tinha um maquinário que ia ter cinema. Tem? Já tá tendo? Tem um maquinário. Tem os maquinários que funcionam. Olha. Só que na época, o filme que a gente assistia, não sei se é da sua época, mas da minha... era de rolo, né? Era o de rolo. Então, assim, no meio do filme, o meu pai trocava o rolo, tinha que parar o filme, trocava e colocava um outro rolo. Gente! Hoje a gente não tem mais isso, né? Hoje é o projetor, que é o tamanho de um tablet, né? Então, hoje nos eventos, a gente usa um projetor. Então, as máquinas estão lá, né? Até é uma relíquia hoje. É relíquia, total. Mas na nossa época era aquilo ali. Meu pai tirava o rolo e colocava outro e aquilo. Igual a sessão da tarde, antigamente, que tinha o intervalo, né? Que dava tempo da gente ir no banheiro, pegar comida. Pega pipoca. Era assim. Me chama muita atenção a cozinha, porque ela está praticamente original, os equipamentos da época. Mentira! E aí coisas que a gente usa hoje na arquitetura, que é bem contemporâneo, que a gente chama de torre quente, onde ficam os fornos, o fogão, os eletrodomésticos. Tudo embutido, tudo embutidinho, né? Assim. Você vê hoje, o meu irmão fala que se colocar eletrodomésticos modernos, vira uma cozinha moderna. Porque não tinha aqueles tijolinhos com frutinha na parede, sabe? Ela é toda, não mistura material, né? Ela não misturava material. Então, é o mármore, a madeira, tijolo. As luzes, hoje, se você for, as luzes estão embutidas. Gente. O fogão é embutido, né? O forno é embutido. Nossa, tô vendo tudo aqui, achei a cozinha. Então, ela é bem E essas moderna. cadeiras?
Olha, gente, tudo lindo Da aqui. época também, Gente, vocês têm que ver, assim, é cruel falar isso no rádio, assim, porque vocês têm que imaginar, assim, quem nunca ouviu nem falar, quando você parar este carro, você vai colocar lá no Google, qual é o Instagram, Ali? É Mansão dos Arcos. Mansão dos Arcos, vai colocar lá no Instagram para ver a quantidade de fotos e do cinema e de todos os eventos possíveis lá. E não é à toa que o Cal realmente está com essa... laureando mesmo toda essa história de preservação de um pouco do Distrito Federal, que é isso, tem esses prédios mais conceituais e tal, mas tem uma Mansão dos Arcos, que é um dos poucos projetos residenciais de presente do Lelé. Olha que legal. Convidadíssimos. Babi, você tem que ir lá. Você não tem que vou, voltar. já estou pensando no meu Reels aqui. Olha, você está dizendo que a mansão foi o seu terceiro date. Foi o foi terceiro lugar do teu date, foi. Né? Então, eu vou te falar uma curiosidade. O meu irmão, como na época tinha mansão em pleno funcionamento, todo sábado era de praxe. Todo sábado, às 9 horas, meu pai passava um filme que ainda não tinha saído no cinema. Porque o meu pai tinha um bom relacionamento com o pessoal da classificação, né? Dos filmes. Então, quando o filme chegava no Brasil, o pessoal levava os rolos de filme lá para casa para classificar. Assistiam à tarde. Aí meu pai falava assim, não, a criança hoje pode assistir. Aí a gente ia assistir. Os meus irmãos eram mais velhos, né? Enfim. E daí, era no cinema que tinha paquera, que meus irmãos levavam as paqueras. O meu irmão Nivaldo, foi lá que ele conheceu. Foi lá que ele conheceu a esposa hoje, né? Então, assim, é um lugar, assim, diferente. Você tem que voltar, já que você está dizendo aí que foi um deu certo, gente. Leve o seu date, assim. Foi meu marido que arranjou, sei lá vai como. Tirar fotos. Sei lá que evento, eu nem lembro que evento que era, mas tô na feira que eu achei... E a gente, os dois gostam muito de arquitetura, os dois ficaram boquiabertos, os dois ficaram maravilhados. E deu super certo, olha, gente. Leva os dates lá, assim, para os próximos eventos. Vem do casamento, que é duradouro. A gente faz muito, a gente recebe pessoal muito para fotografia hoje também. Fotografia de família, de crianças, de casal, ou com pet. Se você for ver a criatividade do pessoal, é muito bacana. E depois, no final, que você vai ver as fotos, você fala, caramba, a pessoa tirou uma foto aqui. Eu que conheço a mansão, eu nunca tinha visto por esse ângulo. É muito legal, convidadíssimo. Ai, obrigada. E obrigada pela sua gentileza de você ter um tempo para conversar com os nossos ouvintes, contar um pouco dessa história maravilhosa de Brasília. A gente tem uma colunista, Liliane Cardoso, que vem às sexta-feiras. Eu vou falar, Liliane, a gente tem que conversar sobre a Mansão dos Arcos aqui também, para ter mais curiosidades, para relembrar todo mundo. Obrigada. Obrigada a vocês. E obrigada, Ricardo, Obrigado. mais uma vez. Até segunda. Até.